Olá, navegantes! Olá, sujeitos históricos! Hoje estou fazendo essa live como uma reflexão da nossa história, como nós somos sujeitos históricos, sujeitos que podemos transformar a nossa realidade para melhor ou para pior, ou para estagná-la. Então nós estamos aqui para conversar sobre história. Estamos aqui para dialogar, para refletir em conjunto sobre história. Agradeço a presença de algumas pessoas. Gé Souza 83, Marcelo Sabuguinho, tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Gé Souza? Eu sou diretor de escola e professor de história e a gente vai refletir sobre a nossa história contemporânea, né? A nossa república, né? Desde que a gente... Olá, Gé Souza 83, tudo bem? Desde que a gente começa a pensar a história republicana, né? E antes disso, o nosso império e o nosso período colonial, né? Segundo alguns sociólogos, nós ainda temos pensamentos coloniais, né? O mais recente, Gessé de Souza, no seu livro A Elite do Atraso, falando que nós temos um pensamento ainda lá escravocrata, né? Um pensamento ainda lá fundamentado nos tempos de Brasil colônia. Esse diálogo mais informal não é uma aulão rápida para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer concurso público, mas é um diálogo sobre a nossa história, um diálogo sobre o nosso dia a dia, né? Como diz Tolstói, quer ser universal, canta a tua aldeia. Precisamos conversar sobre a nossa história do nosso entorno e depois a história, né, a nossa aldeia e a história do mundo. Imprescindível que conheçamos a nossa própria história. Imprescindível, como diz Drummond de Andrade, fazer uma viagem para dentro, uma viagem interna, né? Boa noite, Jefferson da Silva. Boa noite a todos vocês que estão chegando. É uma live sem avisar, né? Simplesmente para que a gente discuta o nosso processo histórico. Importante, como sujeitos históricos, que a gente entenda a nossa realidade para que não possamos repetir, né, num futuro próximo, os erros da história. Esta é a nossa função. Nossa função como professor, como cidadão, como sujeitos históricos, a transformação da realidade, sempre para melhor. Devemos deixar de ser revoltados e sermos mais revolucionários, né? Isso implicando em medidas coletivas, um pensamento não capitalista que prioriza aí o sistema de castas e classes, né? Estamentalizado, que faz com que a gente permaneça na mesma posição sem ter condições para que a gente alce voos maiores. O sistema capitalista selvagem, que é esse que nós estamos sob sua égide, é o sistema capitalista perverso dos megacapitalistas, né? É o sistema capitalista que prioriza os mega empresários, né? Ou seja, onde nós sabemos que a concentração de riqueza ela é maior na pequena porcentagem dos mais ricos, né? O bolo aí sendo dividido em sua menor parte para a ampla maioria. Dacive Souza, boa noite, tudo bom? Gé Souza 83, tudo bem? Jefferson da Silva, Marcelo Sabuguinho, fico feliz que vocês estejam participando para que a gente discuta em conjunto a nossa história. O Carlos Drummond de Andrade, né, ele escreve aí, gente, O Homem, As Viagens. Eu vou ler para vocês, é um trecho curtinho e é com base nele que a gente abre essa nossa live de reflexão, né? O homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra. Lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua. Toca para a lua. Desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta a bandeirola na lua, experimenta a lua, civiliza a lua, coloniza a lua, humaniza a lua.
Lua humanizada, tão igual à Terra. O homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte. Ordena suas máquinas, elas obedecem, o homem desce em Marte. Pisa em Marte, experimenta, civiliza, coloniza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz um engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto. É isto. Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter, proclamar a justiça e junto com injustiça repetir a fossa, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver. Não vê que ele inventa roupa considerável de viver no sol. Põe o pé e, mas que chato é o sol, falso touro espanhol do mato. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem, estará equipado, a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão de seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem. Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene e insuspeitada alegria de conviver. Carlos Drummond de Andrade. Merece muitas palmas, né? Um poema escrito há mais de 40 anos, falando da árdua tarefa de conhecermos a nós mesmos. Se todos nós praticasse essa arte da convivência, a arte do descobrimento interno, a gente provavelmente nós não teríamos aí 2 grandes guerras que dizimaram milhões de pessoas em menos de um século, né? Nós não tivemos aí inúmeras outras guerras menores envolvendo potências de um lado de um bloco capitalista, de um outro lado um bloco socialista, disputando hegemonia bélica, né? Dangerosíssima potências, né? Dangerosíssimas potências disputando, né? A supremacia global. Hoje nós sabemos, com a queda da União Soviética em 1991, nós temos ainda resquícios do mundo socialista, mais representado pela Rússia e algumas das suas praticamente ex-repúblicas, né? Nós temos aí ainda polarizando o planeta. Cada dia a gente observa que essas potências, a capitalista liderada, capitaneada pelos Estados Unidos da América do Norte, e de um outro lado, capitaneado pela Rússia, né? A ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada uma delas investindo um colossal índice, uma colossal estatística do seu PIB, né? No setor bélico. Nós temos aí agora, com o avanço, com o advento, assim como foi o Império Japonês na Segunda Grande Guerra, a China torna-se uma das maiores potências bélicas, né? Já que ela tem vistas até 2050 para se tornar a maior potência do planeta. A maior potência econômica, a China praticamente já é, né? Com mais de 20 trilhões de dólares anuais, é o seu PIB, né, atual, aí bem maior que o PIB norte-americano, né? Nós precisamos entender que a potência chinesa, ela se desponta especialmente no setor bélico e no setor econômico. O nosso país, na década de 80, que tinha um PIB muito maior que a China, cerca de 5 vezes maior que a China, né? Ele não soube, né? Aplicar, não teve uma política pública, não teve uma visão como a China teve, né?
e acabou aí promovendo a grande desigualdade de renda, isso na era militar do nosso país, que deixou aí, até hoje nós temos cerca de 2% da nossa população, ela reparte em torno de quase 30% do nosso PIB, né? Certamente o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. E vem aí, especialmente da época do período militar, onde a gente, também da República Populista, especialmente do governo de Juscelino, onde nós fomos buscar, junto ao governo americano, financiamento, né? Fomos buscar empréstimos. E culmina-se aí também com os empréstimos do FMI na era FHC. Então o nosso Brasil República, ele já começa com um golpe lá em 1889 e vem sustentando períodos de golpe até 2016, que a gente entende, né, que certamente houve um golpe, já que a ex-presidenta Dilma, ela deu as suas pedaladas fiscais muito mais que Fernando Henrique Cardoso e que Lula juntos, mas não constituiu um crime, né, para que ela fosse derrubada, né? Ou, logicamente, ela deveria responder por improbidade administrativa, né? Então, gente, agradeço a presença de todos vocês que estão aqui. Então, nós começamos lá em 1889 com o Brasil, né, nós tivemos aí um grupo de pessoas que conspiraram contra o poder do imperador Dom Pedro II, e com essa conspiração, gente, eu peço desculpas a vocês, porque os meus bebês estão todos alterados, né? Tem a minha gata, a minha Luana está aqui do lado também, acompanhando e assistindo, e quando eu estou falando demais, ela me alerta para que eu reduza, para que eu interaja mais com vocês, senão a gente que leciona há muito tempo, você é acostumado a ficar falando, lecionando, conversando, dialogando, e esquece algumas vezes que tem um aluno, que tem um interlocutor, que tem alguém também que quer conversar, né? Que quer refletir em conjunto. Olha, obrigado Jefferson, obrigado Dacive Souza, obrigado Deise Veiga Oficial, obrigado, gente. Então, nós temos aí também o chamado mito ou sina dos 30. Na década de 30, né, em 1930, nós temos aí Washington Luiz, é deposto e, por uma junta militar, no seu lugar, né, assume, tem uma eleição, logicamente, entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Getúlio Vargas perde uma eleição fraudulenta, assume Getúlio Vargas, né, através de um golpe. E Getúlio Vargas se sustenta no poder, ora institucional, ora constitucional, ora provisório, ora militar, ora, né, ditatorial, aí por 15 anos, em 1930 e 1945. Né? De 30 a 45 tivemos avanço no setor trabalhista, tivemos muitos avanços e também alguns retrocessos, porque assim como Vargas foi considerado o pai dos ricos, também foi considerado a mãe dos pobres. 1930, Getúlio Vargas, né? Um personagem emblemático, um personagem populista, né? Também era um personagem voltado às massas, né? Estrategicamente voltado às massas. O populista, ele é estratégico, né? Depois nós tivemos aí 30 anos depois o Jânio Quadros, que vinha para acabar com a corrupção, que vinha com a vassoura para varrer a corrupção, a bandalheira do Senado, do Congresso, do Executivo, do Brasil, né? Fazer essa mudança, acabar com a corrupção entranhada lá nos três poderes, né? Jete Cartuchos, obrigada pela presença. Isso em 1960, nas eleições de 60, né? E aí vence Jânio Quadros, um personagem bastante ufanista, acaba vencendo e misteriosamente, segundo ele, né, algumas forças ocultas estavam conspirando contra ele. A gente sabe que ele acaba renunciando em 7 meses de mandato presidencial. Jânio Quadros, 1960, né? Assume o seu vice, que estava na China, que era ligado ao regime socialista, assume o seu vice, João Goulart. Nós sabemos que João Goulart experimenta aí o parlamentarismo, a primeira vez que nós experimentamos o regime parlamentarista.
Voltamos novamente em 63 ao presidencialismo, já com mais amplos poderes ao executivo. Jango cria uma série de medidas, de metas, mas ele acaba sendo deposto por para a mesma uma junta militar, né, que a partir do dia de 29 de março a 1º de abril é instaurado em nosso país um período ditatorial que dura de 74, 21 anos até 85, com as diretas já. Nós temos aí as eleições indiretas para presidente, vencendo aí Tancredo Neves e seu vice, né, José Sarney. Lembra que José Sarney fazia parte aí do grupo dos militares e tal, e José Sarney acaba assumindo a presidência do Brasil em 85, enfim. Falando da cine do mito dos 30, nós temos 1930 Getúlio Vargas, 1960 Jânio Quadros, assim como Vargas, populista, emblemático, ufanista, um personagem né, voltado para as massas. Cleidinha Mai, muito boa noite, obrigado. E depois, 30 anos, nós temos aí um outro personagem jovem, né, um candidato jovem, que é Fernando Collor de Mello, que nas eleições de 89, as chamadas eleições solteiras, nós tivemos aí vários candidatos jovens. Luiz Inácio Lula da Silva, o Brizola, no que tinha em torno de 60 anos, né? O Fernando Collor, que desponta de um partido aí, nanico, um partido desconhecido, que era o PRN, hoje virou PTC, se não me engano, né? Então, o Fernando Collor, ele desponta no cenário político nacional, faltando aí atingir as massas, né? Atingiu a massa, ele acaba vencendo. Então, desponta com um personagem, com um candidato que vai acabar com os marajás, que ele vai acabar com as mordomias dos funcionários públicos, acaba vencendo, né? Fernando Collor de Mello, nas eleições de 1989, as eleições solteiras, acaba vencendo e toma o poder, toma posse, né, em 1990. E nós sabemos que no primeiro dia de posse, né, Fernando Collor aí extingue, aliás, ele toma uma série de medidas, e dentre elas, a exoneração de mais de 100 mil funcionários públicos federais. E a sua ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, dois dias depois, ela lança o Plano Collor, que é o plano mais mal visto de toda a nossa história, onde acontece o confisco das nossas cadernetas de poupança, em que o governo ia confiscar uma parte e ia devolver pro correntista em 18 vezes depois, corrigidas, né? Esse é um plano que até hoje, né, tem impactos na nossa sociedade, na nossa vida. Muitas pessoas cometeram suicídio nessa época, tantas outras pessoas, enfim. Quando o presidente pede para que todos vão às ruas, vestindo as cores do Brasil, porque estavam falando contra ele, estavam envolvendo ele em esquemas de corrupção, a população vai sim às ruas, mas vestido de preto e com o rosto pintado de verde e amarelo, que são os caras pintados. Então nós temos 1930, Getúlio Vargas. 1960, 30 anos depois, 60, Jânio Quadros. 30 anos depois, Fernando Collor de Mello, né? Ou seja, de cada 30 anos, acima dos 30, aparece um personagem emblemático, ufanista, muitas vezes misógino, como é o caso de 30 anos depois de Collor, que é o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, um tanto misógino, um tanto homofóbico, um tanto preconceituoso, não ligado à agenda indígena, não ligado à pauta LGBT. Agora com a pandemia, né, estamos enfrentando talvez a pior parte da pandemia, que é praticamente a sua recidiva, que a gente chama, né, e nós percebemos um certo descaso do governo federal, inclusive para a edição de medidas provisórias, para você, enfim, para destinação de recursos federais para municípios, para destinação de recursos para combater, né, essa pandemia que nos assola, que estamos chegando à ordem de 200 mil óbitos, mortos, né, um impacto muito grande em muitas famílias, né, gente? Nós hoje podemos claramente dizer que ao redor de nós, ou com nós mesmos, ou com nossa família, nós temos um caso de alguém que já contraiu, né, que já
já contraiu e alguém que praticamente já morreu, eu mesmo tenho casos, né? Gente, a minha filha tá miando ali, ela pediu para eu falar mais devagar, creio que seja isso, né? Agradeço vocês de todo o coração, né? Por terem participado dessa live que eu não avisei, né? Praticamente uma live para eu conhecer o Instagram, que eu tô, né, já tô manipulando, tô mexendo, tô conhecendo agora. Agradeço vocês de todo o meu coração. Gente, eu tenho um canal no YouTube que é Professor Celso Melo História, tá? E lá no meu canal tem várias aulas, né? Tem o Brasil, a nossa nova república está lá bem resumida para quem quer conhecer um pouco da história, para quem quer dialogar, né? Entram lá, curtam, compartilham. É o meu canal Professor Celso Melo História, lá no YouTube, né? A gente precisa de canais que discutam assuntos com qualidade, assuntos pertinentes, eles tenham mais inscritos, né? Nada contra os canais que não têm conteúdo de qualidade, né? Mas como a gente quer ressignificar a história, a gente não é que quer reescrever a história. Nós, como participantes do mesmo mar e não do mesmo barco, do mesmo mar, que tem pessoas que estão aí no mesmo mar, com iate, outros com barquinho, outros com jangada, né, gente? É injusto num país como o nosso, que é injusto, onde nós temos uma péssima distribuição de renda, onde boa parte da população que é extirpada é parda ou negra, onde nós temos aí uma extirpação velada das mulheres, né? Que é um dos maiores casos de misoginia do nosso planeta, uma extirpação da população LGBT, um dos maiores. O nosso país sozinho, ele mata cerca de 45% dos homossexuais do planeta. Nem a Arábia Saudita, o Irã, comete esse tipo de atrocidade. E nós cometemos. E nós somos um país receptivo. Nós vendemos essa imagem no exterior de um país cordial, de um país hospitaleiro, e não o somos, né? Nós não somos homens cordiais. Nós precisamos remodelar, como Darcy Ribeiro, que é um dos nossos quadripés da nossa sociologia brasileira moderna. Darcy Ribeiro, né, a formação do povo brasileiro, né, um grande indigenista, um grande político, ele diz pra gente que nós precisamos nos reconstruir, nós precisamos entender as nossas origens e criar a nossa identidade, né? Essa nossa miscigenação era tão poderosa. Não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Na Austrália, que foi colonizada por ingleses, nós temos muitos ingleses lá na Austrália, assim como nos Estados Unidos. No Brasil, não, nós temos de tudo um pouco. Uma pluralidade de cultura que se miscigenou e originou a gente, né? Então é um povo especial do ponto de vista da nossa formação identitária, e nós até hoje não paramos para nos construir, nos repensar. É isso que a história, que a antropologia, que a sociologia, com Darcy Ribeiro, né, o nosso grande Florestan Fernandes, mas Gilberto Freire, com Casagrande Senzala, maravilhoso, né, gente? Eu amo Gilberto Freire, um polímata brasileiro, um grande jurista. Amo esse cara, né? Amo Darcy Ribeiro, né? Sem falar também do grande Florestan Fernandes, que é um negro maravilhoso, né? Não pela cor da pele, pela melanina, mas por representar, né, a população negra, né? É um dos nossos quadripés da nossa sociologia, né, gente? Então isso, né, para a gente refletir, isso já é um ponto de partida para a gente refletir. Do ponto de vista do homem cordial, ou o Gessé de Souza mesmo, aí a elite do atraso, já um ponto de partida para a reflexão, né? Nós, né, no Natal agora, que praticamente é uma que a gente chama, né, de pseudinese aí, coletiva de alegria, né? Ou seja, onde tem felicidade com hora marcada, é necessário perdoar somente nesse dia, enfim. A gente precisa deixar um pouco de concentrar algumas coisas vitais em algumas datas. Precisamos nos reinventar a cada dia.
A gente precisa revolucionar mais esse país. Nós precisamos dar saltos quantitativos. Nós ainda estamos estamentados, estigmatizados, nós ainda estamos morosos, estamos parados, né, gente? A gente precisa evoluir politicamente, evoluir de forma civil, que é como, né, como a gente, como os nossos direitos civis evoluíram. A gente precisa evoluir, o mundo afora evoluiu, nós precisamos evoluir também, né? Socialmente precisamos também evoluir, pensar no próximo, a empatia é importante, né? Para que a gente possa se constituir como povo. Nós ainda somos um povo enraivecidos, ainda somos um povo banhados ao ódio. O nosso país mata em torno de um Vietnã por ano, praticamente no trânsito, né? O trânsito é um mar de ódio, né? Onde um tenta se engalfinhar, enfim. Nós temos uma cultura banhada ao ódio, nós não podemos. Temos não esquecer essa cultura, não esquecer que nós somos escravagistas, pelo contrário, nós temos uma dívida muito grande com a população negra que foi cooptada, foi raptada, foi sequestrada, foi roubada, foi extorquida do seu continente de origem e foi jogada neste continente americano, que os Estados Unidos precisaram ter uma guerra da secessão para acabar, para erradicar com os escravos, com o sistema escravocrata, né? E nós tivemos aí, por força de lei, a extirpação a Lei Áurea, ela extirpou a escravidão, por força da Inglaterra, por ordens inglesas, praticamente, né? E, logicamente, essa população, né, apenas pelo bico da pena, apenas pela assinatura, erradicou-se a escravidão. E dia seguinte, essa população negra foi posta e exposta nas ruas, praticamente, né? Enfim, a população gigante que ficou à mercê, ficou nas mazelas, ficou à mazela dos direitos, sem direitos nenhum, né? Vivendo praticamente um apartheid em nosso país, segregados, vivendo aí com míseros recursos diários, muitos morrendo de fome, muitos sendo expulsos, outros tantos sendo explorados novamente pelos seus ex-senhores, mas veladamente, assim como somos até hoje. Nós temos aí, praticamente, se a gente for observar, com a evolução do nosso salário mínimo, né, que subiu centavos, nós vivemos próximo a um sistema escravocrata. Ou seja, pessoas, né, brasileiros, nós não somos traidores à pátria, nós somos construtores do amanhã, e esse amanhã é praticamente agora, daqui 2 minutos. Deixemos de ser revoltados. A revolta, ela nos revolta e ela não parte do Facebook, não sai do Facebook, né? Ela não sai das redes sociais. E temos que revolucionar, temos que ser mais revolucionários. Calvelo Cristina, boa noite. Zagato, boa noite. Ligiane Germano, boa noite. Cleidinha Mai, boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Olha, o meu canal, Professor Celso Melo História, meu canal no YouTube, entrem lá, acessem, conheçam os meus vídeos, são aulas resumidinhas de história, envolvendo bastante pesquisa. Os meus bebês estão dizendo, né, para eu dar uma parada, porque eu já falei muito, e como professor, mais de 23 anos, agora em fevereiro, 24 anos de trajetória, né, educacional, a gente, né, muitos professores são acostumados, os professores que estão aqui, são acostumados em 50 minutos, a gente tem que correr muito, tem que falar bastante, né, porque nós temos uma outra aula em outro lugar e tal. Então a gente acaba esquecendo que está nas redes sociais e acaba, como se estivesse em sala de aula. Então é bom a gente ir com mais pausa. A pandemia fez com que a gente se reinventasse, fez com que a gente ressignificasse muitas práticas. A nossa praxis, segundo Paulo Freire, nós precisamos reinventar, nós reinventamos a cada dia dessa pandemia. Essa pandemia que nós não sabemos se ela está próxima do fim ou se é o fim do começo, né? Mas nós temos que ter ciência e consciência que ainda precisamos de um certo isolamento para que o vírus morra, né?
Para que a gente não transmita o vírus, nós não sabemos, muitas vezes nós somos assintomáticos, não sabemos, né? Então todo cuidado é pouco. Então nós discutimos nessa aula de hoje, gente, a nossa república, a nossa nova república, que vai de 1889, lá 15 de novembro, até os dias atuais. Falamos na Sina dos 30, o mito dos 30, falando aí de Getúlio Vargas em 30, em 60 Jânio Quadros, em 90 Fernando Collor e 2018 aí o atual presidente Jair Bolsonaro. A Sina dos 30, né? Presidentes ufanistas, muitas vezes misóginos, extremamente populistas, todos eleitos democraticamente por vias populares, né? Mas que com o passar do tempo a população vai entendendo o descaso desses governantes com a ampla maioria, assim como foi com Getúlio, né? Assim como foi com Jânio, 7 meses, com Collor, um grande descaso, até que o povo vai às ruas vestindo preto e com a cara pintada, e agora com o atual governo que nós vivemos aí, estamos em 2020, dia 30 de dezembro de 2020, já respirando novos ares de 2021, lembrando que a questão, o fator tempo, o ciclo é apenas psicológico, é apenas para cálculo, para apenas registro em folhinha, registro em agenda, os dias são iguais, né? Essa pseudese coletiva aí de alegria, de euforia, né? Ela é típica da nossa ocidentalização. Nós discutiremos isso em outro momento. Agradeço a presença de todos vocês, e como diz o grande Carlos Drummond de Andrade, quando o homem coloniza a Terra, né, e destrói, ele vai para a Lua, vai para Vênus, vai para Marte, ele entende que ele precisa colonizar a si próprio. Ele precisa conhecer a si próprio. Ele precisa fazer a principal e a maior, a mais complicada viagem de todas. A viagem para o seu interior. A viagem para o nosso interior. Nos conhecer, né? Quando estamos numa multidão, estamos sós. Quando estamos sós, é importante entendermos, nos conhecermos, né? Tem muita gente que foge de si. É importante que a gente se entenda. É importante que a gente conheça. Tanto é que o Drummond termina o seu poema O Homem, As Viagens, dizendo assim: restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem, estará equipado. A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, né? Pôr o pé no chão de seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene e insuspeitada alegria de conviver. A arte de conviver. Lembrando a todos, agradeço a todos vocês. Estou vendo aqui Realinas, Calvelo Cristina, Zagato, Ligiane Germano. Agradeço a todos vocês. Nossa, mas é uma aula dia 30 de dezembro. Lembrando que televisões europeias, né, no horário nobre tem ópera, tem aulas, né? Então nós, como os brasileiros, devemos esquecer um pouco algumas coisas que são do horário nobre e discutir a nossa história local. Quer ser universal, canta a tua aldeia, como já dizia Tolstói, né? Lembrando também, gente, que o essencial, ele é invisível aos olhos. Agradeço a todos vocês, muito obrigado por me aguentarem. Olha, a Luana tá aqui do lado dizendo: mamãe, para, minha gata Luana. Os meus bebês estão lá fora também, estão prestando atenção, mas acho que alguns já dormiram, porque sabem que a mãe fala demais. Obrigada a todos, de todo o meu coração. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima viagem. Tchau, tchau. Obrigadão, gente.